Os viajantes estão mais cagões. Em que aspecto? Eu vou ser polêmica aqui? Ué, depende. Talvez eu vou ser polêmica aqui. É hoje, gente, é hoje. Vamos. Nossa. Gente, é muito broxante, cara. Na real, assim... Eu não conheço você. Como é que você vai delegar pra outra pessoa uma decisão que só cabe a você? Eu falei, cara, será que daqui 5 anos eu vou gostar de viajar se continuar assim? Porque isso é muito triste, sabe? Pra mim isso é uma coisa que perde um pouco a graça de viajar. É um bagulho de dentro da gente, a gente não consegue. Tipo, te incomoda tanto. A gente tava separado e eu perguntei, não, você quer você comer? não quer brigar no vídeo. Fiquei muito bravo. Como viajante, eu acho isso um saco. Eu acho isso chato. Mas a gente vê que isso tá evoluindo, tá se expandindo. Tá. Outros países também vão ficar assim. Mas aí, vocês param pra pensar, Richard, Lana, qual a solução? Salve família! Salve família. Olha só, hoje a gente veio aqui para trazer alguns temas que a gente já estava com vontade de conversar com vocês. A gente tá sentindo isso ao longo dos anos, né? Nós aqui são 9 anos de vida nômade. 9 anos de vida nômade cada um. Então eu comecei a viajar em 2017, o Richard começou a viajar em 2017. Então a gente tem um pouquinho de bagagem dessa vida nômade. E essa última viagem que a gente fez na Rota da Seda, na volta pro Brasil, a gente veio conversando algumas coisas e depois eu fui anotando, que eu falei, Richard, isso daqui dá um vídeo. A gente já, em alguns casos, a gente até pontuou já em outros momentos da viagem uma coisa ou outra, mas a gente nunca parou para conversar sobre o que a gente tá sentindo, assim. Sobre o quanto que a viagem mudou desde que a gente começou a viajar, né? Nos últimos 9 anos. Então, antes da gente começar aqui e parecer que a gente tá só problematizando, fique sabendo que a gente vai trazer o problema, mas a gente também vai trazer soluções. Mas aí também queremos ouvir, porque não somos os únicos viajantes desse mundo e não somos as únicas cabeças pensantes desse mundo, as né? soluções coletivas. E também as soluções que a gente vê que a gente consegue resgatar a viagem que a gente realmente gosta. Então, claro que viajar é algo muito pessoal. Se você nunca viajou, provavelmente a sua viagem não vai ser chata. Vai ser muito difícil. Não é que viajar tá chato necessariamente, porque viajar ainda é muito legal e viajar ainda é muito incrível. Mas o mundo mudou tanto nos últimos anos que não é mais a mesma coisa no sentido de experiência. Mas a gente vai entrar em alguns detalhes, alguns exemplos, né? É porque a gente tem 2 temas aqui. A gente quer primeiro abordar o fato de viajar, porque a gente entende que a viagem, que a gente criou expectativa, que a gente se formou como viajante, que a gente largou tudo pra ter, tá cada dia acontecendo menos, mesmo com mais recursos, e porque produzir conteúdo também mudou muito. Então a gente vai trazer esses 2 lados, que é um lado de uma visão nossa... Uma visão viajante. Porque também eu, Richard Oliveira, eu também entrei na produção de conteúdo pelo mesmo prazer que eu tinha da viagem. Eu ainda sinto muito prazer produzindo conteúdo, mas é muito diferente de quando eu comecei. Então a gente quer abordar esses 2 temas e explicar para vocês ao longo desse vídeo. Então escuta com carinho, que a gente acho que pode trazer alguns temas aí que... Pensar junto o mundo da viagem, porque eu acho que todo mundo quer deixar a viagem legal e divertida para todo mundo. Então... E é isso, eu e o Richard a gente vai discordar algumas vezes, porque nós não pensamos da mesma forma. Você que tá do outro lado vai discordar da também, gente. E papo isso é esse. Somos todos aqui pensando junto como a gente pode transformar a viagem em algo que continue sendo legal e divertido para todo mundo. E aí, qual é o seu primeiro... Eu acho que a gente tinha que começar pela parte de comida. Comida? De experiências gastronômicas. Experiências gastronômicas. Eu quero dar um exemplo. O primeiro exemplo que eu veio aqui na minha cabeça, que a gente sempre conversa com amigos assim, que é quando a gente chegou na Croácia. E aí a gente foi gravar um vídeo, tal, e eu falei, cara... Lá em Zagreb mesmo, a gente tava na capital da Croácia. Eu falei, Lana, o que é comida croata? A gente já tá aqui, então, sei lá, uns 4 dias, e eu não sei te falar o que é comida croata. Porque a padaria tava com bandeira da França. Os restaurantes eram tudo indiano. Italiano, hambúrguer. Tudo hambúrguer, tudo meio que padronizado. Aí eu falei assim, gente, a gente já tá aqui 4 dias e eu não sei falar alguma coisa que... Ah, não, isso aqui é da Croácia.
É tipo, você chega no Brasil, você vai numa padaria, você vê o pão de queijo, você vê a coxinha, você vê o joelho, que aqui em São Paulo a gente chama de joelho, mas é Bauru também, quer dizer, Rio de Janeiro. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Você já não precisa procurar a comida brasileira. Porque a gente ainda aqui, por mais que tenha muita mistura, a gente é muito rico gastronomicamente. Até de variedade de alimentos. Então a gente, assim, eu acho que o Brasil é até sacanagem comparar com a Croácia. Deixa o Brasil de lado, vai. Tá. Mas vamos comparar com outros lugares ali. É sacanagem comparar com o Brasil. O Brasil é muito rico nessa parte. Não, mas é que eu acho que assim, se você for pro Peru, você não vai ter dificuldade. Não. Se você for pro Equador, você não vai ter dificuldade. Qualquer lugar que você vai na América Latina... Panamá eu tive um pouquinho de dificuldade. Panamá eu tive um pouquinho. Panamá você tem que se esforçar um pouquinho mais pra comida local. O ponto é, se a gente quisesse comer comida croata tinha lá você tinha que procurar um restaurante croata. E ele estaria escrito, restaurante croata. Por quê? Ali a globalização, o turismo, já chegou tanto que a economia já está ali para se adaptar ao turista, para dar conforto para o turista. Exato. Quem está acostumado a comer pizza não quer ir para a Croácia e comer outra coisa, quer comer a mesma coisa que come em casa. Você lembra o que o cara que nos recebeu no Airbnb falou pra gente? Ele era um croata. Você lembra o que ele falou? Quando ele chegou, ele apresentou a casa pra gente, super gente boa. E a gente falou, você tem alguma indicação de restaurante pra gente? Aí ele fez, todo sério, né? Em inglês. Depende. Vocês querem a nossa comida ou a sua comida? Tipo, já esperando que tem algumas pessoas que vêm de fora e falam, ai não, que no restaurante italiano, não sei, algum restaurante de outro lugar. Daí eu falei, não, a gente queria comida croata. Ele se empolgou, tirou um cardápio da gaveta e começou a mostrar os pratos deles favoritos, assim. E aí foi triste que eu falei, nossa, ele tem que perguntar se a gente quer. Não, e ele assim, ele indicou um restaurante, tipo assim, não indicou tipo vários. Não indicou. Mas era bom o lugar, não era? Não, era bom, mas ele ainda era tipo... Parece limitado. Que era uma ilha no meio de um outro mundo ali, sabe? Só que a gente tava na capital da Croácia. Não deveria ser difícil encontrar comida croata na capital da Croácia. E isso a gente vê também expandindo em vários outros países. Acho que a Europa foi o lugar que eu mais vi isso na minha vida. É que assim, eu acho que quando você vai pra França, não é difícil achar comida francesa, porque já é uma comida conhecida mundialmente. Quando você vai pra Itália, não é difícil achar comida italiana, porque já é uma comida conhecida mundialmente. Então lá também vai ser muito forte. Agora, países que não são conhecidos pela sua gastronomia, como a Croácia, quando você vai pra lá, é mais difícil de encontrar. Mas a gente vê que isso tá evoluindo, tá se expandindo. Tá. Outros países também vão ficar assim. Porque é um processo natural quando o mundo fica menor através da globalização. Sim. Como viajante, eu acho isso um saco. Eu acho isso chato. Eu quero comer coisa diferente, mesmo que seja ruim. Tipo, eu não quero... Gente, eu sou de Goiânia, eu amo pamonha. Mas eu não quero comer pamonha na Croácia. Nossa, sim. Eu tô do outro lado do mundo, eu quero sentir saudade de entendeu? Pra mim, parte da viagem... É isso. É isso, porque quando você, além de você experimentar uma nova cultura, você aprende mais coisas, você aprende mais temperos. Eu falo que o meu eu lá em Goiânia, entre os meus amigos, eu sou churrasqueiro. O meu churrasco hoje, ele é misturado, porque às vezes eu faço uma coisa que eu aprendi lá no México. Eu faço chimichurri que eu aprendi na Argentina, mas eu ainda gosto de temperar ao modo brasileiro, e eu ainda escolho uma carne pensando num corte brasileiro. Então, é legal você misturar isso tudo. Isso é uma coisa que a gente vê na viagem. Mas também acho que tem outra coisa de alimento quando a gente estava na Turquia. Quando você pensa em comida turca, você pensa naqueles doner kebab, aquelas pimentas saindo pela orelha, né? Você já pensa que você tá, meu Deus do céu, muita pimenta. E um amigo nosso que nós nos encontramos lá em Istambul, o Willy, do Alimento Vivo, ele fez um comentário que aquilo me pegou de jeito, que foi, vocês já perceberam como quanto mais perto dos pontos turísticos, menos pimenta tem as comidas? E eu fiz. Claro, que é para do paladar dos turistas, de quem é de fora e que não quer sair da zona de conforto nem um pouco. E assim, a pimenta é ruim, no sentido de, tipo, machuca algumas pessoas, assim, só que você tá na Turquia, então assim, sei lá, toma um iogurte junto, sabe? E aí foi uma coisa que a gente percebeu mesmo. No restaurante que a gente foi com ele, que era muito perto da Hagia Sofia, que é
principal ponto turístico de Istambul, a comida tava quase sem graça. Quase que o Júlio colocou sal. Eu coloquei. Você colocou sal? Eu coloquei. Gente, isso na Turquia é um pecado. Eu coloquei um salzinho. E a comida normalmente já é salgada lá. Tipo, quando você vai num outro lugar que é fora da zona turística, já é aquela comida bem temperada, que é um... Assim, a minha careca fica suando. Não, café da manhã no Menemen lá, aquele ovinho mexido com molho de tomate, já tava pingando. Mas é incrível, você sente que tá viajando. Você tá vivendo algo diferente. Gente, a Turquia não tem que ter gosto de casa. Desculpa. A Turquia tem que ter gosto. Aí é uma opinião minha mesmo. Tipo, eu entendo, por exemplo, a pessoa quer viajar, ela quer sair de casa, ela quer ir pro resort, ela só quer descansar, ela trabalhou o ano inteiro e tal. Eu entendo esse lado da pessoa que quer só descansar e não quer passar zero perrengue. Só que eu acho que isso não pode ser superior à cultura que tá lá. Isso não pode ser mais fácil de ser encontrado do que o que é natural. E é isso que tá pegando. Isso que tá apagando as coisas nos países, que tá apagando a cultura, a gastronomia, até alguns eventos nos países que a gente vai. E outra coisa também que eu vou falar sobre comida aqui. Os viajantes estão mais cagões. Em que aspecto? Eu vou ser polêmica aqui? Ué, depende. Talvez eu vou ser polêmica aqui. É hoje, gente, é hoje. Vamos lá. Muitas pessoas vão viajar e vão com medo do mundo. Então, a pessoa que aqui no Brasil, suco, nunca bebe refrigerante, pega água de sei lá onde, que não sei o quê, quando vai viajar, só bebe refrigerante pra não pegar o suco natural do restaurante, porque não sabe a procedência do gelo. Sabe? E aí a pessoa, ela se fecha. Do tipo, comida, sei lá, um exemplo, Khachapuri. Khachapuri é o prato georgiano que a gente não comeu. Eu comi um O Jorge comeu cretino, na Turquia, achei. sem mim. A gente tava separado e eu perguntei, não, você quer comer? Você não quer brigar no vídeo. Fiquei muito bravo, como assim você foi comer sem mim? Enfim. E aí, ele vem um ovo cru em cima, que eles colocam um pouquinho lá, mas fica gema mole. Eu fiz um vídeo né? aqui. Coloca o vídeo aqui, editor. Richard, no caso. E aí as pessoas não comeriam o khachapuri, que é um prato super tradicional da Geórgia, porque vem com a gema mole. Entende? Então as pessoas, a gente já vai com muito medo viajar e se protegerem do tipo, mas eu não vou pegar um suco natural na Bolívia, porque eu não sei a procedência da água. É a Bolívia, já tem histórico. Na Índia, piora muito mais. As pessoas vão comer na mão. Então, assim, as pessoas acham que elas já estão com muito mais medo, e esse medo tira um pouco a gente de realmente entrar naquele lugar, naquele estilo de vida, sabe? Na gastronomia. Limita um pouco. Aí eu posso fazer um parênteses, que é na parte de produção de conteúdo. Dentro disso. Isso também é um reflexo de como a produção de conteúdo está sendo feita hoje em dia. Entendi já o que você quis dizer, mas explica. Eu entendi porque eu e o Tio já conversamos. Vamos. Uma dor nossa que a gente conversa e tem é quando a mídia negativa ela se sobrepõe a uma mídia positiva através da produção de conteúdo. O que acontece? Se a gente, exemplo claro nosso aqui da Rota da Seda. A gente fez lá, sei lá, até chegar no documentário da Bósnia, sei lá, uns 30 vídeos. O vídeo que mais bombou foi o vídeo que a gente falou mal da Europa e foi só um pouquinho. Foi da França? É aquele que a gente sentou e falou de algumas experiências. Que a gente tava reclamando. A gente fez, 30 vídeos só, mostrando outras coisas positivas, coisas legais, lugares novos. Isso fora da zona comum. A gente foi pra montanha, foi pros Pirineus e tal. Mas o que o conteúdo acaba que entrega mais é essa parte quando a gente entrega algo negativo. Isso hoje em dia já é usado como estratégia por muito criador de conteúdo, que é o chamado isca de ódio. A isca de ódio, ela vem porque ela te dá um gatilho emocional que te faz engajar com aquele conteúdo. É um bagulho de dentro da gente. A gente não consegue. Tipo, te incomoda tanto que você engaja com aquilo. Você vai comentar, você vai compartilhar falando que absurdo. Esse gatilho de ódio é realmente pra você agir. Que é uma coisa, tipo assim, a gente não consegue controlar. Sabe? É a mesma coisa que eu abro o vídeo aqui, primeira frase minha. Eu encontrei o melhor pão de queijo do Brasil e fica no Rio de Janeiro. Nossa, eu fui longe ainda, você foi perto. Ficou no Rio de Janeiro. Eu falei no Amapá. No Rio de Janeiro e São Paulo causa mais ódio ainda, que as pessoas brigam mais. Amapá sei lá. Não é porque Rio de Janeiro ainda cruza a fronteira, entendeu? O queijo de Minas cruza a fronteira. Não, mas é que eu tô pensando Amapá, estrategicamente. Não, eu entendi. O mineiro é muito mais revoltado por estar, entendeu? Porque Sim, esse aqui é uma isca de ódio para pegar mineiros.
É. E o mineiro já vai, mano, poucas ideias. Ele nem vai pro vídeo às vezes. Ele não quer saber, mano. Ele viu aquilo ali, ele vai comentar. É. E o que acontece? O conteúdo, Bomba. o algoritmo, ele não pensa assim, nossa, tá todo mundo se matando aqui nos comentários. Deve ser muito interessante isso. Ele entrega de qualquer jeito. Se tem ódio, se tem comentário, ele entrega. Reações extremas. Não importa. E é por isso que... Porque o algoritmo também, às vezes, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, no sentido dessas emoções que o vídeo tá causando. É o famoso tá bombando. Tá bombando e entrega. E aí ele vai entregar mais. Então ele vai entregar o que já tá sendo entregue, entendeu? Tá. As pessoas estão engajando lá. E aí, produtores de conteúdo, assim como nós, são remunerados em cima de engajamento. Então, é muito mais fácil eu ser remunerado utilizando uma isca de ódio, reforçando um estereótipo. E, tipo, é muito mais fácil. Se eu for pra Índia, eu e Lana ir pra Índia, chegamos lá na Índia, vamos gravar aqui o lado dos milionários da Índia. Só prédio de luxo e tal. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Agora vamos colocar comida de rua suja. Meu Deus, eles pegaram a mão no dinheiro, depois pegaram na comida. Aí... Meu Deus, eu tenho que comer uma folha de bananeira. Aí o conteúdo vai entregar, a gente vai ganhar mais dinheiro. E o que vai acontecer? Mais criadores vão lá e repetir a mesma coisa. E aí, naturalmente a gente só acaba enxergando um lado de um lugar. E aí porque você tá imagem... aqui com conteúdo, você não vai ver. Você que gostaria de ver o conteúdo sobre os milionários da Índia, você não vai chegar nesse... Não vai aparecer pra você. Não, é que você pegou um exemplo também meio ruim. Tipo, não precisa ser milionário da Índia. Você tá falando sobre as religiões que tem na Índia. Sabe? É qualquer outra coisa que, não, tipo... você pegou um exemplo muito também que é meio sensacionalista. Entendeu? É. Porque a Índia, a gente imagina muita pobreza, então você vai pro lado dos milionários, você vai imaginar uma coisa meio sensacionalista. O outro extremo. É a pobreza de Dubai. Sabe que os influenciadores vão fazer isso? Ah, mas esse aí dá resultado. Dá resultado, mas os milionários da Índia também talvez daria. O que eu tô querendo dizer é, quando Acho você que quer fazer algo cultural, religioso ali, fala sobre a história deles, que, putz, eles têm uma história riquíssima, com muitos detalhes e muitas lendas, que eu sou apaixonada. Eu vou fazer isso, não vai bombar tanto quanto eu reclamar da comida de rua na Índia. E aí isso é um negócio que me pega também, porque entra ali um pouquinho também de um preconceito com os indianos, né? Assim, a comida da Índia não pode comer com a mão, mas um hambúrguer, uma pizza, e na real, isso pode. Isso acontece, tá acontecendo agora no Brasil. Os gringos sabem que o vídeo na Rocinha bomba muito mais do que o vídeo na praia de Ipanema. Então, eles já vêm pensando em ir pra Rocinha. E aí já faz aquele vídeo que tá viral, lá. É o mesmo Mas padrão. aí é a imagem que reforça do Brasil e do brasileiro. Aí, por exemplo, o cara da Turquia que tá vendo o vídeo do Brasil, agora ele só vê a Rocinha. Então pra ele o Brasil é aquilo, que ele já viu no Cidade de Deus. Fechando parênteses aqui, que eu comecei, como que isso afeta? A gente vai estar vendo só uma realidade de um país que foi feita justamente para lucrar e não representa o que é um país, a diversidade do país. Nenhum vídeo representa o que é um país. Então, Eu acho bom falar isso. as pessoas vão ficando com medo. Você vai ficando com medo. Você começa a ver esses vídeos da Índia, você começa a ver essas coisas assim, que são a face, o lado que foi feito para lucrar e não para representar o lugar. Você vai achar que é só aquilo. Você vai ficando com medo de viajar. E aí você mesmo vai deixando de comer as coisas que são... Vai ficando com medo das coisas. E aí esse medo vai implementando em você. E aí vai ficando uma viagem cada vez mais engessada. Quadrada, padronizada. Aquele pacotinho de agência onde você não se arrisca nem a ter um piriri nem nada. E eu acho que também... eu já vou falar de inteligência artificial. Muitas pessoas aqui sabem que eu não sou fã de inteligência artificial. Então uma coisa que me incomoda um pouco nos roteiros de viagem, que a gente volta agora pra viagem viajante, não viagem produtor de conteúdo, que é as pessoas montando roteiros com inteligência artificial. O que pra mim, assim, se você copiar o roteiro de alguém, pra mim já tá errado. Porque o que eu quero fazer naquela cidade não é o que você quer fazer naquela cidade. Então é legal você olhar o que várias pessoas fizeram, mas você montar o seu próprio roteiro com o que faz sentido pra você. Quando você vai pra inteligência artificial, você também não tá parando pra pensar no que você quer fazer. Ou no que você teria disposição de conhecer diferente. Tipo, isso aqui nós estamos mais zona de conforto, mas daqui eu tô disposto. Você simplesmente copia e cola como se tivesse que fazer aquele checklist. Sabe? Aí a viagem fica realmente, tipo, vende aqueles roteiros de você vai aqui, depois você vai aqui, depois você vai aqui, depois você vai aqui, e acabou, você vai conhecer a cidade inteira. Eu acho que, tipo assim, se uma pessoa tem preguiça de planejar a viagem,
e ela quer colocar... Ela tem que entender que se ela colocar, deixar o roteiro dela na mão da inteligência artificial, ela não vai nos melhores lugares. Ela vai nos lugares... melhores lugares. Tipo, Hagia Sofia, não lugar tem... incrível. Não, mas é que, tipo assim, isso é uma coisa tão pessoal, montar roteiro. É uma coisa tão pessoal. Mas é que eu acho que é o momento pra você pensar em você e no que você quer fazer. É que nem quando falam, Lana, pra onde eu devo viajar sozinha? Meu amor, não sei se eu gosto de praia, de montanha, se você quer festa, se você quer um retiro vipassana, de silêncio. Eu não conheço você. Como é que você vai delegar pra outra pessoa uma decisão que só cabe a você? Tipo, na minha cabeça não entra. E a inteligência artificial entra. E aí as pessoas estão... O que a gente tá vendo? As pessoas estão deixando de fazer essa pesquisa, de se interessar, sei lá, ver de atrás Você mesmo. vai pra Turquia, antigamente, antes de ir pra Turquia, você viu um filme da Turquia. Pra se inspirar, pra ver aquilo. É verdade. Aí não. Aí hoje você monta o roteiro, aí o roteiro vai te mandar só pra lugar lotado, paia, que já é exatamente que já é conhecido. Isso que a gente falou. Claro que se for seu primeiro ano de viagem, ainda tudo é maravilhoso. Mas ainda vai ser aquele turismo engessadinho e talvez você vai falar, putz, fui pra Turquia, é uma bosta. Na Turquia não é uma bosta, o seu roteiro é uma bosta. Entendeu? Porque... Seu roteiro não foi a sua cara. O seu roteiro não era com coisas que você gostaria de fazer. Exatamente. Gente, é a mesma coisa. Se eu, Richard Oliveira, se você me colocar num cruzeiro, eu não vou num cruzeiro, entendeu? Já me ofereceram dinheiro pra ir em cruzeiro. Eu não vou em cruzeiro, não tem nada a ver comigo. Agora, se eu fosse uma pessoa, antes de me conhecer, na minha primeira viagem lá no começo, eu toparia um cruzeiro. Sim. Falei, não, eu tô fazendo nada, vou lá ver. Mas é que eu acho que também tem aquela coisa de, vou experimentar. Vou experimentar uma viagem de cruzeiro. Fui, não gostei. Beleza. Hoje você já sabe que não é uma viagem seu estilo. Ok, você já tem um conhecimento de você pra saber o que você quer fazer e o que você não quer fazer em viagem. As pessoas não sabem o que elas querem ou não fazer em viagem e delegam pra inteligência artificial. Eu fico, tá engessando as viagens e os lugares também. Mas aí tem outra coisa que também, Richard, a gente ficou um pouco chateado nessa última viagem na Europa. Com as casas. Arquitetura, no caso, né? Isso é global também. Não, super, mas assim, as casas, elas estão muito brancas. Tipo, sala de espera de dentista, desculpa dentistas, mas é aquele negócio meio clean demais, aquele negócio meio liso demais. Isso aí é capitalismo, porque geralmente quem vai montar uma casa de aluguel de temporada, ele quer fazer o design mais rápido, simples e que agrade a todos. Ou seja, nada de colocar parede vermelha, nada de colocar uma decoração local, porque tem gente que exatamente isso que a gente falou. A pessoa quer viajar, mas ela não quer desconforto. Então, se ela tá acostumada a trabalhar num espaço sempre... Um banheiro que é uma privada, que nem a gente conhece, e não aquela privada de chão, que é o banheiro asiático, ela não vai pegar uma casa que, tem um banheiro asiático, que é absurdo. Então ela vai pegar o mesmo padrão. Vai pegar o mesmo padrão, só que é curioso, porque quando a gente foi pra Turquia, a gente foi pro lado asiático da Turquia, e aí eu falei, a casa vai ter um banheiro asiático? Nenhuma casa que a gente olhava de aluguel tinha. Eu fiquei, mas por quê? Pra mim foi uma surpresa, na real. Cara, já tá tudo feito pra... Já tá tudo muito caixa de fósforo. Redondinho pro turismo, assim. E aí era um pouco triste, porque acho que as casas que a gente mais gostou, a casa que eu mais gostei, tinha percevejo. Teve esse porém. A gente demorou pra achar essa casa. E foi linda. Nossa, aquela casa com aquelas paredes, aquelas pinturas assim, penduradas. Eu fiquei, gente, que lindo, que não sei o quê. Teve percevejo. Isso daí é outro assunto, né? Mas... As outras casas que a gente foi, que a gente gostou muito, eram casa das pessoas e elas moravam lá por um tempo e alugavam em outro tempo. Uhum. Então você via na geladeira o batizado de alguém, você via um álbum de fotos dos anos 90 nas gavetas. A gente ficou xeretando um pouquinho, porque era muito nostálgico, tipo, olha só, igual a gente, as fotos dos anos 90. E isso tá acontecendo até com hospedagem. Albergue. Os albergues estão, em vez de ser, antigamente isso aí... o velho falando, na minha época é melhor. Mas, 9 anos de viagem é chão. Mas é que, tipo assim, o albergue, ele lembrava alguma coisa cultural daquele lugar. Então, sei lá, você vai pra um albergue em Ouro Preto, vai ser um casarão antigo, que foi república, alguma coisa que remete àquilo. Aí hoje não, hoje é tipo, sei lá, cápsula. É qualquer coisa padronizada para ser o mais barato possível e sem personalidade nenhuma. E o que me pega, às vezes, é chegar no ambiente. Isso aconteceu comigo, sei lá, em vários lugares nessa viagem, na Rota da Seda. Em vários lugares.
Eu tava num lugar, eu olhava em volta e eu falava, isso aqui é igualzinho Goiânia. Nossa. Gente, é muito broxante, cara. Na real, assim, Sim. sei lá, o shopping center é um bagulho bizarro. Você vai num shopping na Turquia, em Goiânia, São Paulo, sei lá onde. Dubai. Alguma coisa vai mudar, mas o padrão é o mesmo. A loja vai ser aquela vitrine, a escada rolante, o manequim, o segurança que vai ficar lá, o lugar de pedir informação, entendeu? É muito parecido assim. E aí eu tô sentindo que tá rolando meio que isso em outros lugares, sabe? Tipo, você tá numa rodoviária, você olhar em volta e sentir que a rodoviária é... Pode ser em qualquer lugar do mundo. Pode ser em qualquer lugar. Isso é até confuso pra mim, porque chegou em algum momento e eu não conseguia me situar onde eu estava, porque a gente estava viajando rápido. E aí lembro uma vez, onde que eu falei? Eu estava na Grécia, que eu estava falando albanês com o povo. Você estava na Turquia e você falou em albanês. Tá vendo? Gente, 4 países depois, o Richard meteu um Fala Minderite, que é obrigado em albanês. Eu olhei pra ele e fiz, oi? Pode ser, minha cabeça também não tá das melhores. Mas você imagina isso, porque tá acontecendo essa padronização, que é tipo mais uma parte de você sentir isso. De que fica genérico. Tudo fica genérico. E aí... você vai pro pra Atacama, você tá no Atacama. Você tá lá, você olha em volta. Mano, isso aqui é o Atacama. Você vai num hostel no Atacama. Nossa, você sabe que é do Atacama. É um hostel do Atacama. Eu vi uma pintura esses dias, eu falei, amiga, você tava inspirada no Atacama quando pintou, né? Ela falou sim. Eu falei, obviamente, porque eu consigo enxergar o Atacama na pintura dela. Agora, se ela... Entendeu? Assim, como muda dos lugares? Que às vezes você não vai ter as referências dos lugares. E uma coisa que eu tinha de referência dos lugares eram as roupas coloridas. Eu falei pro Richard, quando eu chegar nos Balcãs, eu vou comprar roupa colorida. Nossa, eu vou comprar casa roupa bordada, que não sei o que lá. Gente, foi muito difícil de achar. Eu ia nos brechós, né? Porque eu gosto de brechó, e aí você imagina. Os brechós normalmente têm as roupas que as pessoas daquele lugar usam e não estão mais usando. Eu imaginei, vai ter as roupinhas bordadas. Não tinha. Era muito difícil de achar. Eu achei uma, que infelizmente ela manchou na época do percevejo. Não vou falar disso. Comprei uma lindíssima, que inclusive foi a Regina que me deu, aqui do canal, Regina Ferreira, que tá aqui comigo no Brasil, chegou inteirinha aqui comigo. E eu ia nos lugares tentar procurar essas roupas bordadas e coloridas, e eu não achava. O Richard até tirou uma foto minha, coloca aqui, editor. O Richard tirou uma foto minha no metrô de Istambul, e tava todo mundo de preto, ou marrom escuro, ou cinza escuro, mas tipo, todo mundo com cores neutras e escuras, e eu era um ponto... Laranja. Parecia um vagalume. Eu parecia um vagalume ali no meio. Tava com a roupa da Galápagos, que é amarelona. Bom que não perde. É bom que não perde, né? Na multidão. 1 quilômetro de distância. Amarelo. Ah lá. E eu tava com a mochilona laranja, coisa laranja aqui e tudo. E eu gosto de cor, gente. Eu gosto de cor. Então pra mim foi muito decepcionante ver as pessoas usando menos cor nos lugares que na minha cabeça o estereótipo era colorido. Pô, como assim? Eu cheguei na Romênia. Na minha cabeça, saiotão. É porque se você for ver cultura tradicional desses povos, da Romênia, dos Balcãs, você vai ver essas roupas coloridas. Só que aí a gente volta em outro problema. Tudo que é cultural, tradicional, ele tá perdendo o valor e tá se transformando num produto, né? Então, as pessoas estão deixando de usar isso no dia a dia porque elas querem se padronizar. Quem tá lá na Romênia, às vezes, prefere se vestir como alguém que tá na Itália do que valorizar o que é dele. Sim. É muito difícil. Ver com olhos negativos, né, o que é dele. E isso é geral, tá, Isso gente? acontece um pouco no Peru também. As pessoas às vezes deixam de usar, principalmente os jovens, deixam de usar as roupas tradicionais deles, aquele saiotão de tiolita e tudo mais, porque veem isso com olhos inferiores. Isso é geral. No Brasil também acontece isso. Brasil, a gente claro, olha, assim, a gente não muito... sai na rua de festa junina. Mas é o que veria como uma roupa tradicional nossa. Mas é porque lá tem a tradição da roupa mais forte do que foi no Brasil. No Brasil não tem a tradição da roupa tão forte que nem lá. Tem, sei lá, no Nordeste, os gibão, sabe? Essas coisas. Tem uma coisa assim, mas aqui hoje em dia também não é mais. Porque antes era quando andava a cavalo no meio do mato, espinhos e tudo mais. Mas uma coisa que hoje a gente percebeu na cultura, quando a gente foi viajar agora, era que a cultura tava com uma lógica de palco e plateia. As manifestações culturais que a gente tinha contato, elas existiam porque tinha plateia e tinha um palco. Não era algo que você participava junto. Era um produto. Era um produto, sabe? Então, assim... Svedelinka. A música da Bósnia. Vamos dar esse exemplo. Beleza. Não, fado. Vamos começar pelo fado. Pelo fado, porque fado é mais conhecido, sabe? Eu acho que vai conseguir trazer melhores. Vamos começar pelo fado em Portugal. Quando a gente escutou, leu
ouviu falar sobre o fado em Portugal, a gente imaginou que seria alguma coisa tipo, tá andando no Rio de Janeiro e tá rolando uma roda de samba. Você tá andando no Rio de Janeiro, tá rolando uma roda de samba, se você quiser escutar, participar, você senta ali do lado, pede uma cerveja. O forrozinho lá no Sergipe que a gente foi? Um forró. Alagoas, não lembro. Alagoas, né? Pão de açúcar no Alagoas. Bar do Vaqueiro. Bar do Vaqueiro. Bar do Vaqueiro em Alagoas. Acho que era na segunda-feira. Uma segunda-feira, melhor botequinho que teve. Mas a gente tava esperando isso com o fado, que, sei lá, a gente trombasse com o fado nos lugares. Que a gente já tá acontecendo. Tipo assim, que se é algo tradicional daquela cultura, você tá andando e tá acontecendo. E quando a gente chegou lá, a gente viu que, na verdade, era como se fosse um show. Um show de uma coisa tradicional. Tipo assim, hoje vai ter um show de fado aqui. Aí as pessoas vão lá e tal. Mas você não vai escutar um fado, alguém lavando roupa... Escutando fado. Você não vai... Tipo, cantando fado. Aí ia ser demais, porque cantar fado cantar fado é difícil. Peguei baixo, vamos colocar aqui, tipo assim, sei lá, uma manifestação sertaneja, você pode ir num show sertanejo. Mas se você passa na casa de alguém que tá dando aquela varrida no quintal, a pessoa tá escutando o sertanejo, tá ali. Você passa no bar, tá tomando aquela cerveja, tá tocando sertanejo, tá tocando samba. Tá. Não vai tá tocando fado. A não ser que seja algo... Palco plateia. E já pago previamente. Assim, eu não tô falando... É aí que tá, gente. Eu não tô falando que a gente não deveria pagar a roda de samba, que a gente não deveria pagar o bar do vaqueiro. Tipo, eu não tô falando que essas coisas não deveriam ser monetizadas porque é uma arte, as pessoas precisam viver e elas estão trazendo alegria pra nossa vida. Eu não sou contra isso. Mas é porque pra mim não seria tão difícil encontrar o fado que nem foi, entendeu? Eu só tô falando isso, assim, aqui a gente ainda encontra, a gente tá lá e vai pagar e tem como é que fala? O couvert, aí tem a caixinha que depois você dá pros músicos, tem essas coisas. É normal, mas é normal, mas é que lá você não achava, era muito difícil. E quando achava era tipo, gente, 60 euros o jantar. E aí, por cabeça. Aí beleza, a gente achou um fado em Portugal, esse não pagava, você só pagava o consumo. E depois você dava a caixinha pros músicos, que a gente foi e deu caixinha pros músicos. Mas quando você olha em volta, é só turista. É o show dos turistas. Tipo, você não tá vendo um português tomando uma cerveja e curtindo um fado. E lembrando do primeiro amor que ele teve lá, tipo, na roda de... Cara, pega uma viola de sertanejo. E eu vou falar isso pra vocês aqui, ó. Isso também já aconteceu em Goiânia, cara. Goiânia. Tinha um bar em Goiânia que chamava Predileto. Esse bar em Goiânia era o bar onde quem gostava de moda de viola, quem for... Eu sou anos 90, tá? Eu nasci em 90. Mas ele... Quem gostava de musical moda, dos anos 70. porque, tipo assim, eu gosto de moda de viola mais velha. Sim. Tipo, Tião Carreiro e tal. Milionário José Que vamos dizer assim, Goiânia ali tinha muito essa raiz. E tinha muito esses lugares onde a gente ia. As últimas vezes que eu voltei pra Goiânia já não tinha mais. É um sertanejo... universitário. Mais esse convencional e tal. Mas se eu quiser achar essa moda de viola mesmo, eu vou ter que cavucar. Não vai ser fácil, igual antigamente também. E aí é uma coisa também de padrão. Padrão, o que é imposto, né? O que tá tocando na rádio, o que tá fazendo... É um outro padrão, né? Sim. Então, assim, isso também chega na gente, isso também vai chegar no Brasil em algum momento. Chega, com certeza. Uma coisa que, enquanto eu tava escrevendo a newsletter, que eu tenho a newsletter cartão postal, e de cada país que a gente passou, eu li um livro, vi um filme e fazia uma playlist de música ou falava sobre o gênero musical que eu gostei do país. E eu acho que foi na Itália. Normalmente, quando a gente tá aqui... Aí tocou uma música muito legal na rádio, eu pego um aplicativo o Shazam. E coloco lá, tá ouvindo qual que é a música, registro a música. Legal, já sei qual que é a música. Na Itália só tocava música internacional, nos lugares que a gente passou, pelo amor de Deus, não tô falando que toda a Itália é assim. Mas pra mim foi muito triste, porque a minha sensação era que o mundo inteiro tava sintonizado na mesma rádio, que é tipo o top 100 do mundo, e é isso que tocava o tempo inteiro. E aí aquilo foi um pouco triste, porque eu tive que caçar música italiana sem trombar com ela na rua, sabe? Sem esbarrar com ela nas cafeterias, nas padarias, nos restaurantes. Então, você perde um pouco o contato com o lugar. Cafeteria. Cara, a cafeteria tá patronizando um jeito. Sei lá, você tá lá em Portugal, você vai entrar na cafeteria, você toma seu café, vai estar tocando Coldplay. Você tá na Croácia, você vai tomar um café, tá tocando Coldplay. Você tá na Turquia, você entra pra tomar um café, tá tocando Coldplay. Putz, cara, tá de sacanagem, gente. Eu adoro sertanejo, mas eu não quero escutar sertanejo na Turquia. Não. Quero escutar música turca. Quero entender, quero aprender, entendeu? Sabe que eles têm um reggaeton turco?
Eu baixei uns lá Cara, na muito playlist. da hora. É muito Mas aí é que tá, tipo, é isso. Só teve esse cruzamento porque teve a globalização. Porque senão o reggaeton nunca chegaria Não, mas o que a gente tá querendo dizer aqui não é que essas coisas sejam necessariamente ruins. É o que o Richard trouxe uma frase maravilhosa que ele falou antes, que é que isso não sobreponha a cultura local. Então, assim, tá tudo bem você ter restaurantes que tem, às vezes, o menos pimenta e tudo mais. Vai ter uma pizza na Turquia, tá tudo bem, não é ruim. O problema é quando isso sobrepõe e apaga o que é dali, apaga o que é do lugar. Porque isso é muito triste, sabe? Pra mim isso é uma coisa que perde um pouco a graça de viajar, na real. Aí tem um exemplo também do trem de Montenegro, que eu acho que esse é um exemplo que é legal de trazer agora. Chegamos em Montenegro, a gente queria chegar até a praia de Sutomor. Abriu aqui a luz. Tá bom. A gente queria chegar até a praia de Sutomor e falaram, tem um trem. Só você entrar aqui, acho que era tipo €1,70. E quando o trem chegou, ele era um trem velho. Parecia uma lata de sardinha velha, toda grafitada, pichada e que não sei o quê. Dava pra ver que é da época da Iugoslávia. Não, era... Gente, esse trem viveu muita Estofado história. cheirando cigarro. Cheirando charuto, não era nem cigarro, eu acho, era charuto que tava cheirando aquilo. Aquilo lá era um grande O charuto cinzeiro. tava bom. Mas se fosse charuto, Era tava um cigarrão parrudo. Marlboro vermelho. E aí eu olhei pro Richard, o Richard mirou, a gente fez, é esse o trem? E a gente ficou muito empolgado, porque assim, pra gente era algo, diferente. A gente tava esperando um trem que nem o da França, sabe? Que nem a gente pegou lá, aquele estofadinho, bonitinho, todo mundo sentado de costas um pro outro, ninguém conversando, ninguém interagindo. E esse daí não, as pessoas sentavam uma de frente pro outro, era bem... É isso, cheio de história. Barulhento pra cacete. Barulhento e ficava... E aí eu comecei a falar com o Gil, eu falei, cara, pra mim, eu amei essa viagem de trem, porque parecia que eu tava viajando no tempo. Sabe? Eu ficava imaginando as histórias que aconteceram lá dentro, os amores, os corações partidos, as despedidas, tipo, porque esse trem viveu muita história. Então, pra mim, foi muito legal. Mas, se eu fosse montenegrina, se eu morasse em Podgorica... Se tivesse que pegar todo dia... Se eu tivesse que pegar esse trem, eu ia achar um absurdo. Toda eleição eu ia reclamar. É um absurdo, falta de segurança. Quem tem... Barulhento. Mas barato. Velho, sujo. Barato. O cheiro de cigarro, sabe? As poeiras que tem ali. Eu ia reclamar, gente. Tanto. Só que é isso. Mas eu, como turista, eu amei. O que a gente tá querendo dizer aqui? É que é isso. A gente não quer que os países não se modernizem. Mas assim, quando eles forem fazer o trem, por que eles não deixam ali um negócio no chão? Um estilo montenegrino. Estilo montenegrino. Sabe? Alguma coisa assim que tragam referências de lá. Que não seja um negócio padrão. Aquela coisa branca e o estofado azul e aquelas cadeiras de plástico, tipo assim, por que não colocar tipo no chão como se fosse uma estampa de alguma roupa montenegrina, de alguma festa que eles têm, sabe? Alguma coisa. A ideia não é deixar o bagulho antigo, mas a ideia é deixar o bagulho autêntico. Cara. Autêntico. Acho que seria esse o ponto. Não é não modernizar, não estamos defendendo isso. É a mesma coisa, por exemplo, eu acho que deu pra entender. Quando eu vou fazer a caminhada lá, eu passo nos interiores e tal, e aí eu falo assim, vai ser ruim agora que eu tenho que andar no asfalto. E andar no asfalto é pior, pra quem tá fazendo caminhada, tem que andar numa estrada sem terra é melhor. Aí eu, porra, Richard, você tá falando que sem terra é melhor? Imagina aí pra galera que mora aí. Eu falei, mano, concordo plenamente, eu acho que se eu morasse aqui, talvez eu ia defender o asfalto. Eu entendo a função do asfalto e eu sei a dor de cabeça que é a estrada de terra. Mas... A ideia não é que um exclua o outro. A ideia é que tenha uma estrada de terra paralela se você estiver fazendo, sei lá, a estrada real, que é tipo um dos caminhos mais históricos do Brasil. Entendeu? Não é para excluir um ao outro, mas é para você dar uma alternativa de ter um pouco da experiência histórica que é aquilo. Valorizar um pouco dessa cultura e aí você pode até ganhar mais dinheiro com isso, porque a desculpa é sempre o dinheiro, né? Tem como fazer isso de uma maneira que a viagem... O trem, por exemplo, teria como fazer. Tem. Mas é isso, eu acho que essa modernização está custando a cultura dos lugares. E eu acho que tem como pensar uma maneira de levar os dois em consideração. Assim, tem que modernizar aquele trem, porque pra quem pega isso todo dia, pra quem tem que ficar viajando, é horrível. Mas tirar também a alma dos lugares. Aqui, desculpa, eu já vou pra uma coisa meio poética, porque pra mim você tira a essência do país. E aí a gente volta naquilo de novo, que viajar às vezes vai ficar chato, porque se você tá saindo de um lugar X e vai pra Y, você não quer... E é a mesma coisa? E é a mesma coisa, tipo assim, e é igual, porra, não dá, entendeu? Simplesmente não dá. A gente tá vendo esse movimento e não é
acho que o que pega mais é que você vê a evolução muito rápido, sei lá. A gente começou a Vida Nômade em 2017. De 2017 para 2019, você via isso acontecendo, mas era mais lento. Parece que depois da pandemia, parece que deu um mano, salto. virou tudo. Todo agora é cafeteria, que é tudo... Aquela casa branca. Os lugares agora é tudo Starbucks, sei Nossa, lá, sim. entendeu? Nossa. Então, é a velocidade que tá fazendo isso. E aí eu fico assim, falei, cara, será que daqui 5 anos eu vou gostar de viajar se continuar assim? Porque eu não quero tomar o mesmo café que eu tomo aqui em outro lugar, entendeu? Eu quero ter coisa diferente. Esse, pra mim, é o maior brilho de viajar. Aí pra mim tem um outro brilho de viajar que também tá se apagando. Que são as conexões com as pessoas. Putz, isso... Nossa, Aí... acho que essa viagem foi que eu tive mais crise existencial. Não, mas é porque nós viajamos no continente mais individualista. Eu ia falar do mundo, né? Mas só temos um mundo. Então, é no continente. Nos planetas, Mas a gente viajou no continente que é conhecido por ser individualista. Então a gente já sabia que teria um pouco de dificuldade com isso. Mas uma coisa que me chocou foi que entre os viajantes, quando a gente ficava em hostel, quando a gente saía na rua pra conversar, pra começar que os hostels, muitos, já não tem mais a área comum. Então você chega, não tem aquela zona de socialização, que é um sofazinho com puff, com um joguinho de, sei lá, Rumicube, sabe? Um Jenga. Não tem. Você vai ter o quê? Uma sala-escritório, que tá todo mundo lá, no seu computador, trabalhando, sem interagir um com o outro. Então tá acabando um pouco essa socialização até entre os viajantes. Mas entre as pessoas locais também. Então... é que é difícil comparar, porque a gente tem que abrir um outro parênteses aqui. Quando eu comecei a viajar, em 2017, eu viajava sozinha. Então eu viajei da América Latina, do Uruguai até o México por terra. Carona, couchsurfing também, ônibus, obviamente. Não foi só de carona que eu cheguei lá. Mas sozinha. E o Richard fez a mesma coisa que eu. Foi de Goiânia até o Ushuaia e depois de Ushuaia até o México na mesma época, em 2017. A gente não se conhecia, ou seja, é uma tampa da panela no outro. Mas a gente viajava sozinho. E quando você viaja sozinho, você está mais aberto para conhecer as pessoas de lá. Quando você é mais jovem, você tem mais pilha. Mais energia também. Mais energia, você é mais inimigo do fim, você mais bebe, simpatia. vai ficar até 7 horas da manhã virado na praia, vendo o nascer do sol. Eu sempre fui velha pra isso. Mas assim, temos que fazer esse parênteses, porque estamos viajando juntos, em casal, e muitas vezes a gente ficava em casas inteiras pra gente, a gente não compartilhava com outras pessoas. Mas mesmo quando eu fazia isso, às vezes viajando antes de conhecer o Richard, eu viajava sozinha, era muito natural conhecer as pessoas. Era muito fácil conhecer as pessoas, e aí entra também 2 pontos. Eu sei falar língua espanhola, então viajar na América Latina... Eu aprendi, na verdade, na minha viagem, né? Então eu meti um portunholzão ali, pero que sí, pero que no, e fui aprendendo no caminho, então eu conseguia me comunicar. Nessa viagem, mesmo quando a pessoa falava inglês, tinha umas barreiras. Mas assim, tem países que ainda não estão tão fechados. Por exemplo, quando eu viajei sozinha pra Kosovo, eu saía fazer amizade. E eram umas amizades muito genuínas, assim, da galera... sei lá, aqui às vezes na América Latina você falava que tava viajando sozinha. Ai, você tem namorado? Você tem marido? Lá não, lá ninguém queria saber nada. Era assim, ai, como é que você tá viajando? Tá gostando do meu país? Me fala uma comida do seu país. Nossa, e futebol você gosta? Me fala uma música do seu país. Era uma curiosidade genuína que tinha de trocas ali, que você não via tão fácil em outros lugares. Então, as pessoas, elas estão menos abertas. Isso é no geral, gente. Eu tô falando assim, no Brasil tá mais difícil às vezes fazer amigos. A gente tá apostando em aplicativo pra conhecer pessoas. Então... E até na estrada, desculpa, só pra terminar, porque tem aplicativos pra conhecer viajantes. Então, você não vai necessariamente chegar e conhecer uma pessoa aleatoriamente. Você vai entrar no aplicativo e ver quem da cidade está disposta a fazer amizade com você. Então, pessoas que são de lá e moram lá, que aí você vai entrar no Couchsurfing ou no Trust Routes, que são aplicativos para conhecer as pessoas de lá, ou você vai entrar no Nomad Table e Nomad Her, que é pra mulher. Tem o Fairy Trail App também, que eu nunca usei. Mas que são para você conhecer viajantes que estão na cidade, na mesma cidade que você. Então você tem que encontrar pessoas que também estejam dispostas a fazer amigos. Não é algo mais tão orgânico e natural que nem um dia foi. Porque... Mas eu acho que até o objetivo da viagem tem mudado. Aí eu vou abrir outro parênteses, ainda em cima do que você tá falando, que é... Quando eu comecei a viajar, 2017, 2018, eu sentia que a galera gostava de viajar e fazer um punhado de amigo. A pessoa se orgulhava de ter um amigo. Eu conheci um amigo que vai me dar uma
casa lá na Turquia, conhecer um amigo que vai me dar uma casa lá na França. Vai me dar uma casa, não, vai me dar um pouso. Me dá um sofá. Sim. Conhecer... Dá uma casa, pô. Então, tipo assim, você ia no albergue, no hostel, tava todo mundo ali querendo se conectar, querendo criar uma relação, querendo criar essas conexões para depois poder viajar mais, etc e tal. Hoje, a gente já tem as redes sociais. E a produção de conteúdo, ela meio que virou um objetivo para muita gente. Mesmo quem não produz conteúdo profissionalmente, vai pensando nas fotos. Sim. Então ela gasta, às vezes as pessoas gastam mais energia pensando no que ela vai postar, no conteúdo que ela vai fazer, do que querendo se conectar. Não, do que querendo viver aquela experiência. Ela tá preocupada mais em capturar e compartilhar o que ela tá vivendo do que realmente viver aquilo. E aí, nisso... Isso a gente tem culpa. A gente tem personagem, a gente pode... Somos produtores de conteúdo e não queremos reforçar isso, mas reforçamos querendo ou não. A gente tem uma culpa nisso também. Em tudo isso que a gente tá falando. Porque quando a gente pensou aqui, quando a gente pensou em produzir conteúdo, a ideia sempre foi incentivar as pessoas a viajarem mais. Agora, a gente não tem controle de como essa pessoa vai viajar. Não, a gente consegue dar uma fagulha. Agora, a gente tem o lado negativo do nosso trabalho também. E aí, tipo assim, a gente vê que as pessoas já estão nessa pilha, e aí ela não se interessa mesmo em conhecer mais pessoas, porque o objetivo dela é aquele ali, é produzir conteúdo, ou é tirar uma foto, ou é provar para não sei quem que foi para Europa, ou etc e tal. Então, a rede social, ela vem meio que moldando como as pessoas viajam. Exemplo claro disso são os lugares que tem fila para tirar foto. A pessoa passa 40 minutos num lugar que serve unicamente para tirar uma foto no Instagram. Sei lá, o tal do balanço que o povo coloca em qualquer lugar. No Vietnã. No Vietnã. Não, aqui no Brasil também. Qualquer mirantezinho, vou colocar um balanço lá. A pessoa não tá... Às vezes a pessoa tá de costas para a paisagem. Ela não olha para a paisagem. Ela tira a foto e vai embora. Sim. Isso me pega muito. E é triste porque a gente que trabalha com produção de conteúdo, a gente tem uma dinâmica, eu e Lana, é assim, ó. A gente vai trabalhar e a gente fecha as câmeras e depois a gente tira o nosso tempo pra curtir. Ah, mas o sol melhorou. Já acabou o tempo de trabalho, agora é pra curtir o lugar. A gente tem que entregar nesse tempo. Porque senão por que eu vou viajar? Porque se for ficar só trabalho... Não, aí eu pegava um trabalho online mesmo e não precisava fazer conteúdo, porque eu preciso curtir também. A gente precisa. Porque senão não faz sentido fazer o que a gente faz. Mas é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque... É isso, cara. Senão a gente escorrega e cai no mesmo lugar onde, naturalmente, o mundo tá moldando a gente pra ser essa pessoa que vai lá, tira a foto e vai embora. Tem até os lugares que a gente entra também em como os lugares estão se adequando pra cumprir as expectativas dos estrangeiros. Quando você vai naquele lugar, que eu acho que é o Vietnã. É isso, gente, nunca foi pro Sudeste Asiático. Queria, inclusive, né? Era pra gente estar a caminho de lá. Mas... Tudo bem, acontece. Mas qual que é o país que é muito conhecido pelos incensos no Sudeste Asiático? É o Vietnã também? Incenso, não sei te falar. Agora não tenho conhecimento de causa. Diga aí nos comentários. Eu acho que é o Vietnã. Mas eu vi uma pessoa comentando sobre isso. Uma viajante, ela não é produtora de conteúdo, mas que ela foi para um lugar que faz incenso e eles colocaram os incensos dispostos como para ficar bonito na foto. Então você enquadra aqui, daqui pra cá tá tudo cagado. Sabe? E ela fez uma expectativa e realidade nos stories. Você tem cara de Bali isso aí. Não era Bali. Não era. Mas Bali também tem isso. Bali tem o lance do espelhinho lá, né? Do espelhinho. Bali também tem isso. Mas era um negócio que assim, eles montaram num galpão que faz incensos, montaram um cenário pra pessoa tirar foto e o resto tá tudo largado e jogado. Então assim, o lugar não é assim. Mas como os turistas vão com expectativas de tirar aquela foto, então eles montaram um cenário pra pessoa tirar aquela foto. Aí eu fico... Tipo... A pessoa... eu acho que foi a Edra e o Gabriel que fizeram isso. É isso, eles são viajantes. E aí eu lembro dela falar disso, assim. Tipo, cara, eu não queria só tirar foto, sabe? Queria mais que isso. Queria alguma experiência, né? Não, queria às vezes entender como eles fazem. Então, não, tipo, você para lá, tira a foto e vaza. Entendeu? Tipo, já tá meio que cumprindo as expectativas das pessoas de se você quer tirar foto, aqui tá a foto. E aí isso muda a viagem. Vai ser uma viagem... Nós, produtores de conteúdo, temos a nossa culpa. É o que estamos falando sempre. Vira uma viagem performática. Você vai cumprir uma performance pra rede social e tal. E aí, tipo, é bizarro, né? Que você vai... Olha que mundo... Olha que bizarro. Você vai tirar férias.
Aí você vai pra algum lugar, Com checklist. você checklist das fotos. Aí você leva roupas, várias roupas que as pessoas... Lookinhos de roupas. A gente vê as pessoas várias roupas. É. Não é que nem a gente fica a mesma roupa. E se não der like, o tanto de like que a pessoa pegou, a viagem fica ruim. Parece que... Parece que a viagem foi ruim, deu errado. Eu não sei Olha, o quanto que as pessoas tem esse estão... lance, porque enrola uma ansiedade quando a pessoa posta. Não é tipo assim, postei a foto, fiz a foto pra mim, Pra ter lembrança. pra me sentir bem, ou pra ter uma lembrança, pra mostrar pro meu neto, que era antigamente tinha os álbuns de foto, né? Você ficava Olha, lá... quando eu fui para Belém do Pará. É. Hoje não, a foto que ela vai tirar tem que ter uma performance. E aí você, o que era uma viagem de férias, vira uma ansiedade maior, Social, que você fica sentindo mal, e aí você volta pra trabalhar ainda e vai... Porra, não preciso nem comentar depois. Não. Tipo Mas assim, eu né? acho que as pessoas também... aí parte daí, do para onde viajar. Se você colocar para onde viajar agora, vai te mostrar os 10 destinos mais badalados de 2026. E aí vai todo mundo pros destinos mais badalados de 2026. Só que aí, os lugares, perdem a identidade daquele lugar. Então, tipo, Caraíva. Caraíva não é mais Caraíva. Sei lá, deve ter um Hard Rock Café em Caraíva. Então, perdeu o que é Caraíva justamente por essa enxurrada de turistas que sempre tá indo pra lá. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, tem Penedo no Rio São Francisco. Sabe? Mas tem Paraty, que também tá super cheio, lotado, mas tem Penedo. Então, assim, tem Itaúnas. Não, São cidades que... Brasil tem tanto lugar, putz. Não, mas eu tô falando Não, do ali Brasil. do- Eu nem tô falando de Barcelona. Não, ali do lado de Caraíba você tem Corumbau, tá ficando hypado já agora, né? Porque tá do Mas, lado de Caraíva. tão incrível, mas é tipo metade do valor. É. E tá ali do lado, você vai andando de... Mas aí é que tá. Por isso que quando a gente foi pra Europa, desculpa te cortar, mas quando a gente foi pra Europa agora, a gente pensou muito em onde a gente ia gravar, porque a gente não queria levar mais pessoas para Barcelona. Não, Barcelona, cidades que já estão com turismo de massa, a gente não foi pra... Não, a gente foi pra León. As pessoas ficam, León? Por que você foi pra León? Falei, Rianho, cara. Pico da Europa. Acho que só Lisboa que foi... Foi o começo da viagem. Foi quando a gente chegou, né? E aí Sarajevo também é um pouco mais conhecida, mas também não tem o boom de turismo, nem perto. Nem perto. E assim, ainda bem, porque, meu Deus do céu, eu fiquei apaixonada naquela cidade. Eu quero voltar. Mas aí, vocês param pra pensar, Richard, Lana, qual a solução? Isso é muito individual também. A gente tem, hoje em dia, a gente consegue encontrar ainda resquícios da sensação que a gente tinha quando começou a viajar, quando a gente acaba encontrando turismo de base comunitário, por exemplo. São as pessoas do lugar que organizam os passeios, que fazem os passeios entre eles, que isso é muito importante até... Porque uma coisa que você sempre tem que se perguntar, que a gente sempre se pergunta, é com quem está ficando o dinheiro. Então, quando eu vou para um lugar e eu vou ir num restaurante, esse é um restaurante daqui? Das pessoas daqui? Ou é um restaurante de fora, que veio aqui, abriu o restaurante, as pessoas daqui trabalham aqui, mas o dinheiro não tá ficando aqui. O dinheiro tá saindo Você daqui. vai num hotel que é espanhol, sei lá, no Brasil. Um resort. No Brasil, exato, assim, sei lá, gente, alguma rede. quer ficar, fica. É isso que a gente tá falando, assim, viagens e viagens, descanso, tá indo com família, mais de idade, quer mais conforto, tá tudo bem. Nós estamos falando o que é certo ou o que não é fazer. Nós estamos tentando trazer soluções para que a viagem ainda seja uma viagem agradável. E quando você deixa o dinheiro com as pessoas daquela cidade, você fomenta com que aquelas pessoas daquela cidade tenham poder, eu acho que é essa palavra, tipo, poder sobre o destino daquela cidade. E elas que valorizam a cultura delas. Elas que valorizam Tipo a cultura assim, é delas. muito raro você ver um espanhol valorizando a cultura da Bósnia, tendo uma hospedagem lá na Bósnia. Se vai um espanhol lá na Bósnia, geralmente ele vai fazer um hotel qualquer. Que não vai remeter nada Que não à vai Bósnia. remeter, que ele não tem. Ele não tem obrigação cultural com a Bósnia, não tem o elo, não tem o lance, então para ele não faz nem sentido criar algo. Então quem valoriza a própria raiz é, vamos dizer assim, Quem é de lá. a esperança. A esperança. É você colocar o seu dinheirinho, se possível. Não dá sempre, gente. Não é, a gente também não consegue. Nós não estamos falando aqui que nós somos os alecrins dourados da O viagem. mundo é globalizado, a gente também não consegue. A gente também deixa dinheiro na mão de estrangeiro lá, porque não é sempre que a gente consegue. Mas existem lugares. Pô, um que a gente foi que foi incrível, uma experiência maravilhosa, foi quando a gente foi viajar nos Alpes da Albânia, em Tef. Nó.
E aí a gente ficou numa casa que era de uma família que mora lá na montanha. E aí a vovó faz a comida, almoço, Faz o café da manhã. café da manhã. É um pouquinho mais caro que a pizza. É um pouquinho mais caro que a pizza. Mas tem sabor. Entendeu? Eu sei que eu olho pra ela e você vê o carinho. E você vê que ela tá tentando... Mostrar um pouco do lugar mostrar dela. um pouco da cultura dela, entendeu? E tá ali, ó, brigando, porque logo um restaurante italiano vai... Ou então vai chegar e vai falar assim, ó, ofereço 150 mil euros na sua casa, vai expulsá-la de lá, vai colocar uma pizzaria ali no lugar. Então, assim, tem como encontrar esses lugares. A gente não tá falando que não tem como encontrar, só que tá um pouco mais difícil do que um dia foi. Você ainda acha essas guest houses. Então, isso é uma maneira que você consegue... Um tesouro, né? É, um tesouro. Hoje em dia você vê até agências de comunidade que criam para fazer experiências. Quando a gente estava lá em Itacaré, a gente saiu com o Comprido, que é o mestre de capoeira, a Ele família levou a gente nasceu pra lá. pescar, levou a gente no mangue. Porra, eu tive que pegar caranguejo no mangue. Eu achei irado. Eu sou de Goiânia, Gente, cara. eu nunca senti tantas cócegas no meu pé. Os caranguejos, tipo assim... Que agonia que me Você deu acha que as foi cócegas. confortável pra mim, que sou de Goiânia? Eu sou de São Paulo. Sair Eu sou andando de São Paulo. andando no meio do mangue. Não foi confortável. Mas foi inesquecível, assim, eu ri muito, foi muito divertido. Eu pesquei 2 peixes, o Richard não pescou nenhum, ou seja, 2-0. Lembro até hoje. Pesca Aí é que mal. tá, tem coisa assim, sabe, tipo, isso te marca de uma forma diferente. A gente fazendo peixe ali na folha de bananeira, Nossa, sabe? na beira do rio. Conversando com ele e a esposa, falando sobre a vida e tudo, então assim, Sem velocidade, sem tipo... sem pressa. Sem performance. Sem performance, aí é que tá, gente, isso foi 2021. Faz muito tempo, mas isso marcou a gente de um jeito que a gente fala disso até hoje. Quando eu viajava, não tinha tradutor automático. Eu não tinha nem 3G no celular quando eu comecei a viajar. Então eu tinha que me virar na mímica. Só que por ter me virado na mímica, eu tenho histórias hilárias e divertidíssimas. Eu fiz amigos por causa disso. E agora, quando a gente ia viajar, e a gente mostrava lá os nossos micos tentando falar as línguas dos lugares, né? Inclusive o da França, que virou quase Uma resenha. uma piada, né? E foi muito bom, a garçonete depois veio falar com a gente, né? Tentar se comunicar ali com a gente e tal. E eu fiz muitos amigos porque a gente tava não usando uma tela pra se comunicar. E aí eu fico muito triste quando eu vejo o quê? Até aqueles óculosinhos que as pessoas traduzem automático. Eu falo, gente, a gente perde tanto do ser humano quando a gente usa telas pra estar entre nós. Tipo, olha, traduzir isso aqui, olha que tá, você falou isso, tá, que não sei o quê. A gente perde tanto de nós, tanto de mímica, tanto de piadas, tanto de coisa engraçada, tanto de várias coisas, claro. Ah, eu quero saber qual que é o portão do meu avião. porque eu Numa não consigo situação identificar. específica a gente usava também. Beleza. Uma coisas Muito pontuais. específica. Mas mesmo assim a gente tentava um pouquinho de mímica antes de ir pra tecnologia. Mas, pô, perguntar alguma coisa, sabe, pequena, tipo, pedir um copo d'água, que foi o que eu tava tentando fazer na França, eu não preciso. Não precisa. Então eu acho que perde um pouco essa interação com as pessoas locais. As pessoas estão menos abertas do lugar e a gente também tá menos aberto. Agora, uma dica aqui de produtor de conteúdo para você que está planejando uma viagem, para você fugir também dessas experiências e encontrar experiências autênticas. Você vai precisar usar a ferramenta de busca. Uma coisa fundamental, incrível da rede social é que se você usar a ferramenta de busca, ela é maravilhosa. Se você deixar o algoritmo só te recomendar o que ele acha que é bom para você, você vai acabar fazendo só o que é performático. Você vai cair naquele mesmo lance da performance. Existem centenas de experiências incríveis, ricas, maravilhosas que você pode ter, mas que você só vai encontrar se você fuçar. Eu que tenho alguma relevância, que a gente que consegue ter algum alcance, nem sempre a gente vai passar a melhor experiência que é boa para você. Agora, se você buscar ver os criadores que estão fazendo coisas diferentes, talvez você vai encontrar uma coisa que é muito mais sua cara e você vai encontrar uma viagem que é muito menos performática, que é o que a gente esperava, né? Então, acho que a gente está deixando de usar a ferramenta de busca. E a gente meio que vai encurtando nossa maneira de encontrar lugares, sabe? Quanto mais a gente usa isso, mais a gente perde de encontrar lugares incríveis. E isso é o mesmo na hora de buscar destino. Se você quer encontrar um lugar que tem uma experiência autêntica na Bahia, você não vai estar no top 10 Bahia da primeira página ali. Você vai ter que buscar um pouco mais, entende? Então acho que usar as redes sociais, mas usando ferramenta de busca, ao invés de só mastigar o que é recomendado pra gente, isso tem um potencial enorme.
Eu acho que vai um pouquinho também de tipo, mas eu quero muito ir pra Caraíva. Gente, eu nunca fui, mas deve ser um lugar incrível. E aí, considere ir, por exemplo, numa época que não é de alta temporada. Vá numa época que é de baixa temporada. Mas eu vou pegar muita chuva. Consequências, por exemplo, Ilha Grande no Ano Novo. Gente, Ilha Grande no Ano Novo não tem água, não tem luz. Não tem estrutura, Não né? tem estrutura. Os lugares pequenos, assim, não tem estrutura pra receber a enxurrada de gente que chega nessas altas temporadas. Então, você quer muito conhecer esse lugar? Vai entre temporadas, sabe? Vai, não precisa ser super baixa temporada de chuva. Vai ali no outono, numa primavera, que não tem férias, não tem nada. Vai fora de feriado. Mas eu consigo pegar férias do trabalho. Gente, se for numa alta temporada, você também não vai curtir o lugar. Porque vai estar tudo lotado, tudo cheio, tudo caro. Sem água, às vezes, sem energia, que foi o que acontece frequentemente em Ilha Grande. Que é um lugar paradisíaco. Mas, nesses feriados, Ano Novo, férias... É muito difícil para as pessoas que moram lá também, para todo mundo. É difícil. Aí você acaba não curtindo. A logística é ruim. A logística é ruim. Então acho que assim, a gente não tá falando para não ir para esses lugares, mas só repensar como ir para lá e quando ir para lá. E se você for para lugares mais desconhecidos... Né? Mas você não tem tanto que pensar nisso. Para vocês terem noção, a gente fez um edital com a Secretaria de Turismo de Goiás, que o objetivo era basicamente... Não é retirar, mas tipo, Goiás, as pessoas viajam muito pra Caldas Novas e Chapada dos Veadeiros. E Pirenópolis. Pirenópolis é porque tá pertinho ali e tal. E tipo, muita gente, Goiás só pensa nesses dois destinos, só que Goiás é um estado gigantesco. E aí a gente apresentou esse projeto e rolou que a nossa proposta é justamente distribuir quem viaja em Goiás pra Caiapônia, Chapada das Mesas, Serranópolis, Chapada das Emas. Eu falei Chapada das Mesas, né? Chapada das Emas, na verdade. Olha, goianos vão cair em você agora. Terra Ronca. Terra Ronca, né? Mambaí. Mambaí. Então, assim, até a proposta é essa. Aí a gente, como influenciador, acho que a gente tem um bom papel, porque você leva desenvolvimento para essa cidade, você leva mais infra, né? Você consegue tirar Até pouco... mais ofertas de trabalho na própria cidade, que às vezes ficam renegadas, interior, aqui não tem nada. Agora tem turismo, tem que abrir uma pousada. Quem sabe eu não abro um restaurante. Quem sabe eu não me credencio como guia de turismo. Então você dá algumas oportunidades também pra cidade. E é isso uma coisa que a gente faz. A gente tem nossa culpa como produtores de conteúdo, mas a gente também sempre tá com muitos dedos, eu e Richard, de pensar em onde a gente quer levar as pessoas. Então a gente vai levar as pessoas pra Espanha, mas não vai pra Barcelona. E se a gente fosse pra Torla? Então, assim, é pra França, a gente vai pra Paris? Não, a gente vai pra Grenoble. acho que a nossa propaganda lá não foi a melhor. A nossa propaganda não foi melhor. A gente tava... Nossa, a nossa Deu propaganda não foi boa. errado. Deu tudo errado. Não, você foi já pro Mont Blanc. É. Que é super turístico também até. Mas aí é um sonho. Mas aqui é turístico pra quem é montanhista. É muito nicho. Né? Enfim, mas assim, a gente tenta, como podemos. Tipo, a gente foi pra Aosta, na Itália. A gente tenta sair um pouquinho do roteiro tradicional, digamos assim. Mas mesmo assim a gente tem a nossa culpa, porque a gente também tá propagando viagens e performance, porque querendo ou não, nós somos produtores de conteúdo, a gente precisa tirar foto, a gente precisa gravar os lugares. Então a gente também tem a nossa culpa nisso. E tem outra coisa também dos produtores de conteúdo, que é uma coisa que me entristece um pouco, como às vezes, pra nós termos alcance midiático, a gente precisa às vezes passar por cima, às vezes, do lugar. Nossa, você vai no Templo dos Ratos na Índia. Vamos tentar entender? Sabe, vamos tirar a nossa visão de Brasil, a nossa visão de culturas e crenças e religião e tudo que a gente tem. Vamos tentar entender aquele mundo? Eu posso não concordar, eu posso não gostar daquilo, mas vamos tentar entender antes de só ficar, que nojo! Isso é uma coisa que me dói. Sabe? Porque eu sinto que passa. Acho que o documentário que a gente fez que mais me pegou isso foi o Povoado Dentro da Água. Que a gente gravou... Isso doeu. A gente tava com turismo de base comunitária. Exato, a gente fez entrevistas muito legais, a gente foi num povoado incrível, que é um povoado que sobrevive, que foi feito à base de pescador e que eles foram subindo casas em palafitas dentro de uma ciénaga. Só que assim, a gente tem que lembrar que não é comunidade ribeirinha, porque eles não têm terra. Eles não têm terra. É só água em volta da casa, embaixo da casa, só. É diferente. E o turismo é uma das maneiras que eles têm de sustentar aquela comunidade. Então, o turismo de base comunitária, você vai com guias de lá, pessoas que moram lá, você vai conversar, você vai comer o peixe que é pescado lá. E aí, tipo, a gente foi pra lá, mostrou como é que foi e tal. E o assunto do vídeo não foi sobre como aquelas pessoas estão sobrevivendo lá há 100 anos. Foi, tipo, eles jogam os dejetos na água. Só que, gente, vocês já pesquisaram
Quantos brasileiros têm saneamento básico? E essas pessoas... É tipo assim, gente... Olha o seu próprio país. A gente vai no interior aqui, a gente sabe que saneamento básico não é um bagulho que todo mundo tem. São Paulo, É. nem todos têm saneamento básico. Você não precisa nem pro interior. E aí, tipo assim, lá naquela situação ali, que é tipo 100 pessoas e aquele mundaréu de água, que é uma água corrente, é um fluxo natural ali, é sustentável. Aquilo ali não faz mal. O que faz mal são os projetos faraônicos que estão fazendo de fechar a rodovia. É aquilo que vai pegar lá, entendeu? Claro que tem algum impacto ali, mas é um impacto muito baixo. Só que as pessoas não... Elas... Parece que todo mundo tá... Os brasileiros moradores na Noruega. Todo mundo lá. E eu falei assim, gente, velho... Eu não acredito nisso, sabe? E aí o vídeo bombou. Tem, tipo... É um documentário que tem 3 milhões de visualizações. Só que muitos comentários que eu e o Xurdi, a gente sempre conversa do tipo... Que triste seria se um colombiano ler isso. Nossa, porque os colombianos são porcos mesmo. Aí eu fico assim, gente... Nossa, me a gente pegou ficava muito com o isso. coração na mão de tipo assim... Isso não é a Colômbia, porque eu falei no começo do vídeo. Nenhum povoado. Vídeo resume um país. Nenhum vídeo resume um país. Só que essas generalizações e esses xingamentos, que teve até xingamento nos comentários, é algo muito triste também. Né? De como as pessoas recebem. E eu falei, e a nossa... gente tentou ser cuidadoso. Não, tipo, a gente até... É um vídeo que a gente fala muito pouco, porque a gente tem entrevistas às pessoas locais, aí tem história e tal. E me pegou muito, assim, né? Eu tive uma crise existencial nessa época, porque decolou muito o vídeo, né? Então, foi legal que a gente conseguiu divulgar a agência, conseguiu divulgar o projeto. Eles ficaram muito felizes também. Mas aí eu fiquei pensando, cara, o que cresceu isso aí foi talvez o ódio dessas pessoas. Olha, crise existencial, gente. Digo mais, Turquia. Eu e o Richard chegamos na Turquia, a gente começou a pensar em ideias de vídeo. E eu falei, Richard, eu tenho muita curiosidade de fazer um banho turco, mas eu não estou disposta a gravar o banho turco. Gente, eu tô lá de biquíni às vezes, ou então sem a parte de cima, sabe? Eu não me sinto confortável em estar com uma câmera por perto. Se eu fizer essa experiência, eu não quero gravar. O Richard fez. Obviamente, né? Você fez tudo bem. E o Richard falou, eu também tenho essa experiência, vou pesquisar. E começamos a pesquisar. E o Richard fez, eu não sei se eu quero gravar ou não, eu não sei também se eu me sinto confortável em gravar essa experiência. E aí ele foi estudar, né, os vídeos que já existiam de banho turco em português. Dá muito resultado. Dá muito resultado. Isso aí Só que o Richard me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que era, quanto mais a pessoa do vídeo apanha no banho turco, tipo, aquela lixa no mais corpo, show, né? Quanto mais ela sai, tipo, em pele viva, sabe assim? Ou quanto mais estranho é, tipo, um cara dando banho numa mulher, assim, aí você fica... Quanto mais bizarro, sabe? Se a pessoa tá apanhando no vídeo, mais visualização tem. Aí o Richard, a gente parou pra pensar e falou, cara, não é nem esse o público que a gente quer atingir. A gente não quer atingir essas pessoas que estão aqui pra ver. Depois isso não se sustenta, porque a gente nunca mais vai fazer um vídeo desse. Não, depois a gente vai fazer um documentário de Istambul, a pessoa vai fazer. Que merda. Talvez não é o público que a gente quer atingir. A gente falar, vou transformar agora, vou apanhar em vários países diferentes. Vou apanhar em vários países diferentes. Vou lá na Bolívia, naquele festival de soco. Vou na Rússia, naquele tapa na cara. Vou na Rússia, no tapa na cara. Beleza, aí você pega o seu nicho. Não é o que a gente quer atingir. E aí, enfim, a gente fez, não, se a gente for, a gente não vai gravar então, porque não é o público que a gente quer atingir, é a experiência que a gente quer ter, mas não vale a pena pra gente. Só que é isso, às vezes parece que as pessoas que estão indo gravar, muitos estrangeiros também, não estamos só falando de canais brasileiros, mas eles vão pra apanhar no banho turco, porque sabe que vai dar visualização. E eu acho isso insanidade. É uma ideia, é porque, tipo, tem que entender o que cada um faz pra ganhar dinheiro, né? Que a lógica. A gente tá numa posição aqui onde eu e Lana, a gente trabalha sozinho, a gente não tem filho, a gente não tem nenhum passarinho pra dar água, então a gente consegue se dar o luxo de não ter que correr atrás do máximo dinheiro o tempo todo. Né? Rápido, né? Até porque a gente vê o YouTube muito a longo prazo, a gente quer continuar produzindo documentários a longo prazo. E aí, o que vocês acham? Vocês sentem que a viagem tá mudando? Vocês sentem que a viagem, principalmente para quem já tá viajando há algum tempo, vocês sentem que a viagem tá ficando mais chata? Que produzir conteúdo tá muito performático, também tá ficando mais chato? O que vocês acham? Comenta pra gente. A gente gosta de trazer esses vídeos vez ou outra, conversando sobre algumas ideias, até para que a gente possa ver novas visões e às vezes repensar alguma coisa. Ver os comentários de vocês, os relatos de vocês. Porque, né? gente, a rede social ela foi criada pra gente criar comunidade, pra gente conversar sobre temas que nos aflitem
E não pra só fazer uma performance não é pra conversar sozinho. Não é pra conversar É sozinho. rede social. Social, conexão. Então, pra você ter a conexão, você tem que estar Estamos aqui, tentando aqui, ó. se abrir um pouco, não é? Posso só fazer um último comentário? Bem rápido. Meio psicológico, filosófico aqui, mas quem chegou até o final, não sei se vai estressar, mas é isso. Antes, a gente viajava e a gente conseguia sair do papel social de quem somos. Então, quando eu viajava e eu não tinha acesso à internet, eu não conseguia, às vezes, falar com os meus pais, eu não era a Lana, a filha, a irmã, a namorada, a estudante, a profissional, o jornalista. Eu era uma pessoa viajando. Então, você se fica sem nenhum papel social seu na humanidade. Hoje em dia, quando você viaja, você leva os seus papéis sociais com você. Porque você continua performando ele onde você tá. Ah, eu sou advogada, mas eu não posso posar de biquíni na Chapada do Diamantina. Entende? Você leva os seus papéis sociais com você. E a pessoa, você vai conversar com a pessoa, me passa seu Insta. Aí você já é aquela pessoa. O Instagram vira o crachá. Vem né? o teu currículo ali, exatamente. Vem o teu crachá. Hoje em dia você não consegue se despir dos seus papéis na sociedade, como você conseguiria antes. E talvez seja até por isso que, por exemplo, se a pessoa tá vestindo uma carapuça de um advogado, ela não vai se dar ao luxo de ser um hippie O no Riponga- Vietnã. Não, em São Jorge, na Chapada dos Em Veadeiros. São Tomé das Letras. Em São Tomé das Letras. Ele não vai querer ser visto dessa maneira, porque o papel social dele ainda é aquele. Antigamente não era. Antigamente você se despia de todas em como te enxergam pra você brincar. Principalmente porque você ia pra um lugar onde não tem Ninguém te conhecia. ninguém te conhece. E ninguém teria o seu crachá, que foi uma palavra muito boa que você usou. É. Então é isso, só deixar essa última reflexão aqui. Falamos demais. Mas foi bom conversar com vocês. Espero que vocês gostem desse bate-papo. E esse vídeo aqui, como nós estamos tomando o nosso cafezinho enquanto a gente conversa com vocês, a gente vai agradecer a um membro do canal que assina aqui o Vida de Mochila. E vai ser pra Michele Penso. Então muito obrigada, Michele, por esse cafezinho e essa conversa que nós tivemos aqui com vocês. Então é isso, família. A gente segue aqui ainda com planos pro Brasil. Aos poucos a gente vai coordenando vocês, porque a gente ainda tem que organizar algumas coisas antes de a gente começar a pegar a estrada pra valer. Aquele abraço e tamo junto! Até a próxima!